Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus por este momento, por mais esta oportunidade a qual o Senhor nos concede. Estamos aqui para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Noite, aleluia, e santa ceia, noite, aleluia, a qual vem a nossa memória o que Cristo ele fez por nós, oh, glória a Deus, aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 4, para a nossa meditação. Romanos, capítulo número 4, oh glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor. Deus amado, Deus santo e poderoso, primeiramente eu peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, perdão, Senhor, pelos meus pecados, Senhor, meu Deus e Pai. Que o Senhor, Pai, venha, Senhor, nesta noite, ó Pai, jogar por terra, ó Pai, todo o meu eu, tudo, ó Pai, que não provém de mim, Senhor, meu Deus, e venha, Senhor, fazer a Tua obra, Senhor, meu Deus e Pai, neste lugar, Senhor. Fala, Senhor, com a Tua igreja, Senhor, fala, Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia e glória a Deus, amém? Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 4, aleluia, versículo de número 18, aleluias, glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 16, aleluia. Tema para essa mensagem, aleluia: em esperança creu, contra a esperança, aleluia. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse formado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Glória a Deus. A igreja pode sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Nós vamos ver aqui a palavra do Senhor falando acerca, aleluia, da promessa a qual ele fez a Abraão. A glória a Deus, aleluia, lá no livro de Gênesis, oh, glória a Deus, aleluia, quando ele promete a Abraão, Abraão já avançado de idade. Nós sabemos que Abraão, com 75 anos de idade, o Senhor chamou ele, aleluia, chamou ele para sair do meio da parentela dele, da terra de Ur, aleluia, onde ele morava com os pais, aleluia, para ir para uma terra onde ele não conhecia, para obedecer ao chamado de Deus, aleluia. E Abraão, ele não hesitou,
quando ouviu a voz de Deus. Ele não hesitou quando Deus o chamou e ele foi. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, aqui no versículo, glória a Deus, aleluia, de número 18, ele fala assim: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito, conforme o que o Senhor disse a ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo número 15, versículo de número 5. E ele o trouxe para fora e disse: olhe agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: assim será a tua semente. Oh, glória a Deus, aleluia. Que promessa que o Senhor ele fez para Abraão, aleluia, que já se encontrava numa idade avançada, quase 100 anos de idade. E o Senhor ele fala, aleluia, que a nação, que a geração de Abraão ela ia crescer, que Abraão olhasse para o céu, se ele fosse capaz de contar as estrelas do céu, assim seria a nação, a geração dele. E às vezes, aleluia, na idade que nós estamos, nós duvidamos às vezes da promessa do Senhor na nossa vida. Nós duvidamos porque às vezes nós não cremos, aleluia, no que o Senhor ele é capaz de fazer na nossa vida. Às vezes o Senhor ele promete algo grande para nós, mas dentro de nós duvidamos. Em primeiro momento também, Abraão, nós vamos ver que Abraão também, aleluia, os anjos falam com ele ali, ele ri, aleluia, glória a Deus. Naquele momento ali, talvez ele pense assim: mas eu nessa idade, o Senhor me faz uma promessa dessa, como que pode isso? Mas nós vamos ver, aleluia, glória a Deus, que a promessa do Senhor para a nossa vida, ela já se cumpriu e ela está se cumprindo a cada dia na nossa vida. Vamos ver lá no passado, lá em Gênesis, aleluia, no começo, quando o homem ele peca, quando o homem ele perde a sua salvação, quando o homem, aleluia, já não tinha jeito mais, porque o pecado tinha entrado, a morte espiritual já tinha entrado na vida do homem. Oh, glória a Deus, aleluia. Lá em Gênesis 3,15, o Senhor faz a promessa que da mulher, da semente da mulher, nasceria uma que pisaria na cabeça da semente, da serpente. Oh, glória a Deus, aleluia. E Jesus Cristo ele nasceu, aleluia. A promessa do Senhor que foi feita lá em Gênesis, por causa dessa promessa nós estamos aqui hoje. Por causa dessa promessa nós temos hoje o direito da salvação, porque a promessa do Senhor ela já se cumpriu, aleluia, através da vida de Jesus aqui no mundo para com as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Santo és o nome do Senhor. Então não tem como nós duvidar. Às vezes lá no passado, quando ele fez essa promessa, tudo já estava, aleluia, acabado por causa do pecado. Não tinha mais jeito para o homem. Aleluia. Muitos poderiam naquela época ter duvidado, aleluia, dessa promessa. Mas essa promessa, milhares e milhares de anos depois, ela se cumpriu. E por causa disso nós devemos glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, olha, em esperança creu contra a esperança, aleluia. Não tinha, e talvez ele, naquela idade ele não tinha mais esperança, ele creu, aleluia, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito pelo Senhor, né? Foi dito pelo Senhor: assim será a tua descendência. Oh, glória a Deus, aleluia. Versículo 19 fala assim: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, já cansado, né? Próprio corpo já cansado, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara aos 90 anos. Oh, glória a Deus, aleluia. Para eles, aos olhos deles, era impossível, mas os olhos de Deus não. Deus, aleluia, ele cumpre aquilo que ele promete para você, se assim você crer. Nós vamos ver, oh, glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor. Gênesis 17 fala assim: então Abraão caiu sobre a sua face e riu,
e disse no seu coração: nascerá um filho aquele que tem 100 anos de idade? E gerará Sara com 90 anos de idade? Aleluia, glória a Deus. Então naquele momento, às vezes quando o Senhor Ele faz a promessa para nós, às vezes nós achamos que aquilo ali é grande, aquilo ali é grande para mim, aquilo ali não tem condição, aleluia, de acontecer na minha vida, porque aquilo ali é grande demais, aleluia. Mas quando o Senhor Ele promete, Ele é capaz de cumprir na tua vida. Oh glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor Jesus, aleluia. Gênesis 18:11 também fala assim: ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessou de estar com Sara a maneira das mulheres. Já tinha cessado os costumes das mulheres, mas para Deus não tinha esse problema, porque Deus Ele opera no impossível. Deus Ele faz o milagre acontecer na vida daquele que crê. Oh glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor. Hebreus 11:11 fala assim, ó: pela fé também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência e deu à luz uma criança com já da idade, aleluia, avançada, porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Ela teve por fiel aquele que havia prometido. E quem fez a promessa foi o homem. Quem fez a promessa para ela não foi o homem, não. Quem fez a promessa para ela foi o Senhor dos Exércitos, aleluia. Aquele que prometeu para você, aleluia, é o Senhor dos Exércitos. Ele há de cumprir na tua vida aquilo que Ele prometeu, aleluia. Só preciso tirar a dúvida do teu coração, só preciso tirar a pedra de tropeço do teu caminho e deixar Deus operar, aleluia. Ter convicção que você não vai receber, você já recebeu a vitória do Senhor Jesus na tua vida. O glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor. A fé é aquilo que você não pode ver, mas você tem a convicção que vai acontecer. A fé é aquilo que você acha que não está ao teu alcance, mas você vai receber, aleluia, porque você, aleluia, você já tomou posse daquilo que foi prometido, aleluia, na tua vida, aleluia, glória a Deus. Como eu falei, quando Jesus Ele orou, aleluia, para que Lázaro saísse do túmulo, aleluia, Jesus primeiro fez o que? Agradeceu: Pai, graças te dou, porque ouviu a minha oração. Oh glória a Deus, aleluia. Então primeiro deu graça. Quando a promessa do Senhor vir para a tua vida, você fala: Senhor, graças te dou, porque eu não vou receber, mas eu já recebi essa promessa na minha vida. Oh glória a Deus, aleluia. Hebreus 11:12 fala assim: porque isso também de esse já considerado como quase morto, deram tantos como as estrelas, descender tantos como a estrela do céu, em multidão, e como a areia inumerável da praia. Então a promessa do Senhor, o Senhor Ele prometeu a Abraão e cumpriu, aleluia, cumpriu, aleluia. Mas o povo, aleluia, teve que passar por um processo. O povo teve que passar, aleluia, por um processo de purificação no deserto. O povo teve que passar por coisas no deserto para que a promessa do Senhor ela viesse se cumprir, aleluia. Quando o povo clamou, aleluia, a libertação ela veio para a vida dele. Mas primeiro teve que passar ali no Egito, ser escravo, oh glória a Deus, aleluia, passar pelo deserto para entrar na terra prometida, oh glória a Deus, aleluia. Versículo de número 20 fala assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, aleluia. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado pela fé, dando glória a Deus. Então dá glória a Deus, exalta a Deus, glorifica a Deus, aleluia. O que Ele cumpriu, o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida, oh glória a Deus, aleluia. Versículo de número 21: e estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para o fazer.
Oh glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor. Romanos 4:21, Salmo 115:3 fala assim, ó, mas o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz. Tudo o que lhe apraz, Ele faz. Oh glória a Deus, aleluia. Não há impedimento. Lucas 1:45. E abençoada a que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Oh glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor. 22, versículo 22 fala assim, pelo que isso lhe foi também imputado com justiça. Aleluia. Se você teve fé, se você creu, se você obedeceu, Abraão, ele creu. Abraão, ele obedeceu. Abraão, ele saiu da zona de conforto, ele saiu do meio da tua parentela, aleluia, quando ouviu a voz de Deus, e ele foi com a convicção da vitória dele. Então, aquilo tudo foi, aleluia, imputado como justiça para com a vida dele. Porque, aleluia, que as promessas do Senhor se cumpriram na vida dele, pela obediência. Se quando o Senhor chamou Abraão ficasse quieto, Abraão não escutasse a voz do Senhor, Abraão não desse, aleluia, não fosse atrás da promessa do Senhor, ouvisse a voz do Senhor, aquilo que se cumpriria na vida dele, não, aquilo não ia se cumprir na vida dele. Mas como ele obedeceu, como ele teve fé, como ele creu, aleluia, aquilo foi imputado a ele como justiça de Deus na vida dele. Oh glória a Deus, aleluia. Então quando, aleluia, nós ouvimos, obedecemos, nós fazemos o que o Senhor quer, aleluia, algo diferente vai acontecer na nossa vida. Algo diferente vai acontecer na nossa família, porque nós cremos, porque nós já tomamos posse da vitória dele. Aleluia, glória a Deus. Se nós estamos aqui, é motivo de alegria, é motivo de nós glorificarmos a Ele, aleluia, por tudo que Ele fez por nós, aleluia, glória a Deus. Ora, não só por causa dele está escrito que Ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, aleluia, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, aleluia. Romanos 15:4, glória a Deus, fala assim, ó, porque tudo que antes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o que não pode morrer, a esperança. O que não pode acabar é a fé, aleluia, que nós temos dentro de nós, porque nós temos visto a promessa do Senhor, ela se cumprindo na nossa vida. Nós temos visto também, aleluia, os últimos tempos, os sinais do Senhor, as heresias, aleluia, muitas vezes nós escutamos, estão sendo pregados, os falsos profetas que têm aparecido, o anticristo ele está às portas da igreja, aleluia. Vamos vigiar, vamos orar, vamos buscar mais o Senhor, para que quando o Senhor vier na nuvem, nós estejamos preparados para nós subir para a glória. Oh aleluia, oh glória a Deus. Santo és o nome do Senhor, o qual por nosso pecado foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, foi entregue pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou e hoje Ele vive. E hoje Ele está aqui presente no meio de nós. Aleluia. Abra a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Abra a tua boca e exalta o nome do Senhor. Aleluia. Para de reclamar, para de murmurar. Aleluia. Joga por terra toda tristeza, joga por terra toda afronta, joga por terra toda fofoca, joga por terra tudo aquilo que não provém de Deus na tua vida, e se alegre, porque o Senhor Jesus Ele se faz presente neste lugar. Aleluia. A promessa do Senhor, aleluia, ela já está cumprida na nossa vida. A promessa do Senhor, aleluia, é o Cristo que veio e pagou o preço pelos nossos
pecado, pagou a nossa dívida, a dívida que nós não tínhamos condição de pagar. Aleluia, por isso nós estamos aqui hoje para participar do corpo, do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorifica a Ele, igreja, exalta o nome dEle, adore o nome dEle, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Ele, nós não teríamos a oportunidade que nós estamos tendo. Se não fosse por Ele, aleluia, nós estávamos condenados, aleluia, no pecado, aleluia, glória a Deus. Mas aleluia, Ele veio, Ele ressuscitou para a justificação de nossas vidas. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então fica, oh glória a Deus, com esse versículo. Em esperança creu. Contra a esperança, mesmo que você ache, mesmo que você pense, aleluia, creia no milagre de Deus na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Volto aqui a palavra para o Camilo, estará ministrando a ceia.